Quando uma menina mendiga, deixada como um animal em um canil sujo durante a madrugada, cruza o caminho de um milionário excêntrico que muda tudo com uma única atitude. Ela não tinha nada, nem casa, nem família, nem esperança. Mas o destino, cansado de vê-la sofrer, colocou em seu caminho alguém que ninguém esperava. Quando esse homem, movido por um motivo misterioso, decide interferir na vida dela de forma surpreendente. O que começou como mais uma noite de abandono se transforma em um novo começo que vai te emocionar. Comente o que você acha que vai acontecer. Se você faria a mesma coisa nessa situação e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O vento cortante da madrugada açoitava as ruas vazias do bairro Vila Esperança, levando consigo folhas secas e pedaços de papéis. Uma noite excepcionalmente fria para os padrões da região, com termômetros marcando apenas 7 graus. No antigo canil desativado da Rua das Acácias, entre grades enferrujadas e paredes descascadas, uma menina de aproximadamente 9 anos tremia, encolhida sobre um pedaço de papelão úmido. Seus cabelos escuros, emaranhados e sujos, caíam sobre o rosto magro. As roupas, pelo menos 2 números maiores que seu corpo franzino, não ofereciam proteção adequada contra o frio inclemente. Seus pés descalços apresentavam arranhões e machucados, evidências de uma longa caminhada. O homem que a deixara ali horas antes sequer olhara para trás. Simplesmente abrira a porta do carro, empurrara-a para fora e partira, deixando apenas o eco dos pneus cantando no asfalto e uma nuvem de fumaça do escapamento. A menina nem chorara. Já havia aprendido que lágrimas só serviam para denunciar fraqueza. Na casa de número 237 da mesma rua, Baltazar Noronha observava pela janela de sua biblioteca o céu sem estrelas. Aos 61 anos, sua figura alta e magra projetava uma sombra alongada sobre as estantes repletas de livros que cobriam cada centímetro das paredes. O relógio marcava 3h47 da manhã, hora em que invariavelmente iniciava sua caminhada noturna, um ritual que mantinha religiosamente há 14 anos, desde a noite em que perdera Marina, sua única filha, em um incêndio. Ajustou o cachecol, de lã sobre o sobretudo escuro, e saiu para a rua deserta. Seus passos ecoavam no silêncio, marcando o ritmo de uma solidão cultivada ao longo dos anos. As luzes dos postes criavam círculos amarelados no chão, ilhas de claridade em um mar de escuridão. Foi quando ouviu um som quase imperceptível, como um suspiro entrecortado pelo vento. Parou, aguçando os ouvidos treinados por anos de silêncio. Ali estava novamente, um soluço abafado vindo do antigo canil. Baltazar hesitou. Sua rotina não admitia desvios. Cada minuto de sua existência era meticulosamente planejado para evitar surpresas, para manter a dor sob controle. Mas algo naquele som o perturbou profundamente, como uma nota dissonante em uma sinfonia familiar. Aproximou-se lentamente do canil, seus sapatos fazendo um ruído suave sobre o cascalho. A luz fraca do poste mais próximo mal iluminava o interior da estrutura abandonada. Foi então que a viu. Uma pequena figura encolhida contra a parede dos fundos, tremendo violentamente. "Olá?" chamou, sua voz rouca pelo desuso. A menina encolheu-se ainda mais, como se tentasse fundir-se com as sombras. "Não vou machucar. E você?" acrescentou ele, mantendo a distância para não assustá-la ainda mais. Lentamente, um rosto pequeno e sujo emergiu da escuridão. Olhos grandes e escuros, marcados por olheiras profundas, fitaram-no com uma mistura de medo e desconfiança. Não havia inocência naquele olhar. Apenas uma sabedoria antiga e dolorosa, incompatível com sua idade aparente. "Como se chama?" perguntou Baltazar, agachando-se com dificuldade para ficar na altura dela.
A menina hesitou, como se pesasse cada palavra antes de pronunciá-la. Sônia, respondeu finalmente, sua voz não mais que um sussurro. O vento soprou mais forte, fazendo-a tremer violentamente. Sem pensar duas vezes, Baltazar tirou seu cachecol e estendeu-o em sua direção. Sônia não se moveu, seus olhos fixos no tecido, como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Está muito frio para ficar aqui, disse ele. Tenho uma casa quentinha, ali na frente. Poderia lhe oferecer um chocolate quente. As palavras soaram estranhas em sua boca, como se estivesse falando um idioma há muito esquecido. Sônia continuou imóvel, estudando-o com aqueles olhos que pareciam ver além das aparências. Por quê? Perguntou finalmente. A pergunta pegou Baltazar de surpresa. Por que, de fato? Por que estava ali, oferecendo ajuda a uma estranha, quebrando anos de isolamento autoimposto? Porque ninguém deveria passar frio numa noite como esta, respondeu simplesmente. Não era toda a verdade, mas era o máximo que conseguia compreender naquele momento. Depois do que pareceu uma eternidade, Sônia moveu-se ligeiramente para frente. Suas mãos pequenas e sujas alcançaram o cachecol oferecido, tocando-o como se fosse algo precioso e frágil. Com movimentos lentos e calculados, ela se levantou, revelando sua verdadeira estatura, ainda menor do que parecia quando encolhida. Baltazar notou que ela mancava levemente ao andar, embora tentasse disfarçar. Quando passaram sob a luz do poste, viu também um hematoma antigo próximo à têmpora, parcialmente coberto pelos cabelos embaraçados. O caminho até sua casa nunca pareceu tão longo. Cada passo era acompanhado pelo som suave dos pés descalços de Sônia sobre o asfalto, um lembrete constante da fragilidade da situação. Quando finalmente chegaram à porta do número 237, Baltazar percebeu que suas mãos tremiam ao girar a chave na fechadura. A casa, mergulhada na penumbra, parecia diferente agora, como se a presença da menina alterasse sua própria essência. O ar pesado de livros antigos e solidão foi cortado pelo som dos passos hesitantes de Sônia no hall de entrada. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Baltazar acendeu as luzes, revelando um ambiente onde cada objeto parecia contar uma história de ausência. Fotografias antigas nas paredes, todas anteriores ao incêndio. Livros empilhados em cada superfície disponível, como fortalezas construídas contra o mundo exterior. Foi quando notou que Sônia tremia mais intensamente, seus dentes batendo de forma audível. Sem dizer palavra, dirigiu-se à cozinha e começou a preparar o chocolate quente prometido. O aroma doce logo preencheu o ambiente, trazendo consigo memórias há muito enterradas de outras noites, outros chocolates quentes, outra criança. Enquanto a bebida aquecia, Baltazar observava Sônia pelo canto do olho. Ela permanecia parada exatamente onde ele a deixara, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o feitiço que a trouxera até ali. Seus olhos, no entanto, moviam-se rapidamente, absorvendo cada detalhe do ambiente, mapeando saídas, avaliando perigos, comportamento que ele reconhecia de animais feridos e acuados. O amanhecer trouxe uma luz pálida que se infiltrava pelas frestas das cortinas da biblioteca. Baltazar não havia dormido. Passara a noite toda em sua poltrona preferida, observando Sônia que, após muito relutar, acabara adormecendo no sofá antigo, enrolada em uma manta que pertencera à Marina. A menina dormia um sono inquieto, suas sobrancelhas franzidas e pequenos gemidos escapando ocasionalmente de seus lábios. Várias vezes durante a madrugada, ela havia se sobressaltado, olhos arregalados de pânico, apenas para voltar a adormecer ao ver que Baltazar permanecia em seu posto, como um guardião silencioso. O chocolate quente da noite anterior permanecia praticamente intocado na xícara.
Sônia apenas dera pequenos goles, como um pássaro assustado, seus olhos nunca deixando de vigiar os movimentos do velho. Quando ele sugerira que ela tomasse um banho quente, a menina empalidecera visivelmente, recuando até encontrar a parede. Agora, à luz do dia, Baltazar podia ver melhor os sinais que a escuridão havia ocultado. Os hematomas não se limitavam à têmpora. Havia marcas roxas e esverdeadas em seus braços, algumas antigas, outras recentes. Suas unhas estavam sujas e quebradas, com sinais de que havia sido mordidas até a carne. O cabelo, que devia ser naturalmente castanho escuro, estava emaranhado em nós impossíveis. Um barulho na rua fez Sônia acordar sobressaltada. Seus olhos, ainda pesados de sono, rapidamente escanearam o ambiente antes de se fixarem em Baltazar. Por um momento pareceu confusa, como se não acreditasse que a noite anterior havia sido real. "Bom dia", disse ele suavemente. "Gostaria de tomar café da manhã?" A menção de comida fez o estômago dela roncar audivelmente. Mas Sônia não se moveu. Seus dedos apertaram a manta com força, como se temesse que alguém fosse arrancá-la dela. "Ninguém vai machucar você aqui", garantiu Baltazar, mantendo a voz calma. "Esta casa é segura." Uma sombra passou pelo rosto de Sônia. "Nenhum lugar é seguro", murmurou ela tão baixo que ele quase não ouviu. Aquelas palavras, carregadas de uma verdade dolorosa demais para alguém tão jovem, atingiram Baltazar como um soco no estômago. O que havia acontecido com esta criança para roubar-lhe não apenas a inocência, mas a própria capacidade de acreditar em segurança? Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Na cozinha, enquanto preparava torradas e ovos, Baltazar tentava organizar seus pensamentos. O que estava fazendo? Que loucura era essa de trazer uma criança desconhecida para dentro de casa? Ele, que há 14 anos vivia em um casulo autoimposto, precisamente para evitar conexões que pudessem trazer mais dor. O cheiro de café, recém-passado, preencheu a cozinha, trazendo com ele memórias de outros cafés da manhã, de risos agora silenciados, de uma vida que parecia ter acontecido em outra existência. Marina adorava o aroma de café fresco. Dizia que era o melhor despertador do mundo. Quando voltou à biblioteca com uma bandeja, encontrou Sônia de pé, examinando as estantes de livros. Seus dedos pequenos e sujos deslizavam delicadamente pela lombada dos volumes, como se pudesse ler as histórias pelo tato. "Você gosta de livros?" perguntou ele, colocando a bandeja sobre uma mesinha. Sônia recolheu rapidamente a mão, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. "Nunca aprendi a ler direito", confessou, a vergonha evidente em sua voz. "Mas gosto das figuras." Baltazar sentiu algo apertar em seu peito. "Posso te ensinar se quiser", ofereceu, surpreso com suas próprias palavras. "Tenho muitos livros com ilustrações bonitas." Pela primeira vez, desde que a encontrara, um lampejo de interesse genuíno brilhou nos olhos da menina. Foi breve, logo substituído pela usual expressão de cautela, mas estava lá. Uma pequena rachadura na muralha de desconfiança. O café da manhã foi uma experiência tensa. Sônia comia como quem espera que a comida seja arrancada a qualquer momento, guardando pedaços de torrada nos bolsos quando achava que ele não estava olhando. Seus olhos moviam-se constantemente entre o prato e a porta, calculando rotas de fuga. Foi quando a campainha tocou. O som estridente fez Sônia derrubar a xícara de leite que se estilhaçou no chão. Em segundos, ela estava encolhida em um canto, tremendo violentamente, os braços protegendo a cabeça como se esperasse golpes. "Desculpa, desculpa, desculpa", repetia freneticamente as palavras, se atropelando umas às outras. O coração de Baltazar apertou-se diante da cena. "Está tudo bem", disse ele, mantendo distância. "Foi só um acidente. Ninguém vai te machucar."
por causa de uma xícara quebrada. A campainha soou novamente, mais insistente desta vez. Através do vidro fosco da porta, Baltazar podia ver a silhueta de Dona Zuleide, sua vizinha da casa ao lado. A senhora de 70 anos era conhecida por sua curiosidade implacável e língua afiada. "Fique aqui", instruiu ele a Sônia, que ainda tremia no canto. "Vou resolver isso rapidamente." Ao abrir a porta, foi recebido pelo sorriso falsamente doce de Dona Zuleide. "Bom dia, seu Baltazar. Vim ver se está tudo bem. Ouvi barulhos estranhos vindo da sua casa durante a noite." Baltazar manteve a porta semicerrada, bloqueando a visão do interior da casa. "Está tudo perfeitamente bem, Dona Zuleide. Apenas derrubei alguns livros." A vizinha esticou o pescoço, tentando espiar por cima do ombro dele. "Tem certeza? Podia jurar que ouvi vozes." "A senhora deve ter confundido com a televisão", cortou ele secamente. "Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer." Fechou a porta antes que ela pudesse protestar, mas sabia que o dano já estava feito. Em uma vizinhança onde fofocas corriam mais rápido que água, logo todos saberiam que algo estranho estava acontecendo na casa do velho recluso dos livros. Quando voltou à biblioteca, encontrou Sônia tentando limpar os cacos da xícara com as mãos nuas. "Pare", disse ele rapidamente, "vai se machucar." Mas era tarde demais. Um filete de sangue já escorria de um corte em seu dedo. O mais assustador, porém, era que ela parecia nem ter notado a dor, continuando a recolher os cacos como se estivesse em transe. "Sônia", chamou ele suavemente. "Sônia, olhe para mim." Lentamente, ela ergueu os olhos. Havia lágrimas derramadas ali e algo mais. Um medo tão profundo que parecia não ter fim. "Ninguém vai te castigar", garantiu ele. "Não aqui, nunca aqui." A menina o encarou longamente, como se tentasse decifrar um código complexo em suas palavras. "Eles sempre dizem isso no começo", respondeu finalmente, sua voz carregando o peso de promessas quebradas demais. Aquela resposta, tão carregada de significados sombrios, fez Baltazar sentir uma raiva que não experimentava há anos. Quem eram eles? O que haviam feito com esta criança para quebrar sua capacidade de confiar tão completamente? Mas antes que pudesse perguntar, Sônia cambaleou, seu rosto subitamente muito pálido. Baltazar conseguiu ampará-la antes que caísse, notando com alarme que sua pele estava febril ao toque. Foi então que percebeu. Ela ainda usava as mesmas roupas molhadas da noite anterior, e o corte em seu dedo agora sangrava abundantemente, manchando o tapete antigo de vermelho vivo. A febre de Sônia não cedeu nas horas seguintes. Deitada na cama do antigo quarto de Marina, que permanecera intocado por 14 anos, a menina alternava entre períodos de sono agitado e momentos de delírio, quando murmurava palavras desconexas e se debatia contra inimigos invisíveis. Baltazar, sentado em uma cadeira ao lado da cama, observava impotente enquanto ela lutava contra seus demônios internos. Em seus momentos mais lúcidos, Sônia recusava-se terminantemente a ir ao hospital, entrando em pânico toda vez que ele mencionava a palavra médico. "Eles vão me mandar de volta", repetia febrilmente, agarrando o braço dele com força surpreendente. "Por favor, não deixe eles me levarem de volta para lá." A tarde avançava quando alguém bateu à porta novamente. Desta vez, era Dona Amélia, a farmacêutica aposentada que morava do outro lado da rua. Diferente de Dona Zuleide, ela sempre respeitara a privacidade de Baltazar, sendo uma das poucas vizinhas com quem ele ocasionalmente trocava mais que acenos distantes. "Desculpe incomodar, seu Baltazar", disse ela, seu rosto redondo demonstrando genuína preocupação. "Mas vi quando o senhor trouxe aquela menina ontem à noite. Ela parecia tão doentinha. Trouxe alguns remédios que podem ajudar." Baltazar hesitou. Por um lado, precisava desesperadamente de ajuda. Não sabia nada sobre cuidar de crianças doentes. Por outro,
Quanto mais pessoas soubessem sobre Sônia, maior o risco de alguém fazer perguntas inconvenientes. O som de uma tosse violenta vindo do andar de cima decidiu por ele. Dando um passo para o lado, permitiu que Dona Amélia entrasse. A farmacêutica aposentada trabalhou em silêncio, examinando Sônia com gestos suaves e experientes. A menina, semiconsciente, não resistiu ao toque gentil das mãos enrugadas. Ela está com uma pneumonia começando, diagnosticou finalmente. Precisa de antibióticos e muito repouso. Mas, seu Baltazar... Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Estes machucados, alguns são recentes, outros mais antigos. E há marcas que parecem de cigarro. Baltazar sentiu o estômago revirar. Havia notado as marcas circulares nos braços de Sônia, mas não quisera acreditar no que sugeriam. Alguém machucou essa menina, continuou Dona Amélia, sua voz tremendo ligeiramente. Machucou muito e por muito tempo. Como se respondesse às palavras dela, Sônia começou a se agitar no sono. Não, por favor, murmurava. Prometo ser boa. Prometo não contar para ninguém. Dona Amélia enxugou uma lágrima furtiva. O senhor sabe que precisamos denunciar isso, não sabe? É a lei. Crianças machucadas precisam ser protegidas. Ela disse que vai piorar se denunciarmos, respondeu Baltazar, repetindo as palavras angustiadas de Sônia. Disse que há outras crianças que elas vão sofrer mais se alguém interferir. A farmacêutica sacudiu a cabeça tristemente. Sempre dizem isso aos pequenos. É como mantém o controle, através do medo e da culpa. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Naquela noite, após Dona Amélia partir deixando instruções detalhadas e promessas de retornar no dia seguinte, Baltazar encontrou-se vasculhando as roupas sujas de Sônia em busca de pistas sobre sua origem. Nos bolsos do casaco esfarrapado, encontrou apenas alguns pedaços de pão duro e um papel amassado, com um endereço parcialmente legível. Lar Nossa Senhora das Graças. Uma rápida pesquisa na internet revelou que se tratava de uma casa de acolhimento na periferia da cidade, dirigida por uma tal de Dona Berenice. As poucas fotos disponíveis mostravam um prédio mal conservado e crianças com sorrisos forçados para a câmera. Seus pensamentos foram interrompidos por um grito agudo vindo do quarto. Correu escada acima para encontrar Sônia sentada na cama, olhos arregalados de terror, respiração ofegante. Eles vieram me buscar, disse ela, agarrando-se a ele. Vi eles pela janela. Baltazar verificou rapidamente. Não havia ninguém lá fora, além de sombras projetadas pelos galhos das árvores. Mas o medo de Sônia era real, palpável, fazendo seu pequeno corpo tremer violentamente. Ninguém vai te levar, prometeu ele, surpreendendo-se com a ferocidade em sua própria voz. Você está segura aqui. Pela primeira vez, Sônia não contestou a promessa de segurança. Talvez a febre tivesse baixado suas defesas, ou talvez algo na voz dele tenha tocado uma corda, há muito silenciada em seu coração. Lentamente, seus tremores diminuíram. Quer que eu leia uma história? Ofereceu ele, notando um dos livros ilustrados que trouxera mais cedo na mesinha ao lado. Sônia assentiu timidamente. Baltazar pegou o livro, uma edição antiga de contos, de fadas, com ilustrações delicadas em aquarela. Começou a ler em voz baixa, sua voz rouca ganhando nova vida ao dar voz às palavras impressas. Foi quando notou que Sônia não olhava para as figuras, mas para suas mãos, enquanto viravam as páginas. Havia algo hipnótico na maneira como seus olhos seguiam o movimento, como se tentasse memorizar cada gesto. Você quer aprender? Perguntou, ele interrompendo a leitura. A menina corou pega em flagrante. Queria saber fazer igual, admitiu baixinho. Parecem mãos de mágico quando mexem nos livros. Aquela observação inocente atingiu Baltazar de uma maneira inesperada.
Quantas vezes Marina havia dito algo similar, observando-o trabalhar em sua biblioteca. As mãos de papai fazem mágica. Com os livros, costumava dizer. Posso te ensinar, ofereceu, sua voz ligeiramente embargada. Quando você estiver melhor, vou te mostrar como cuidar dos livros, como virá-los sem machucar as páginas, como sentir o cheiro especial de cada... Os olhos de Sônia brilharam por um momento, mas logo a sombra habitual retornou. E se eu não ficar aqui tanto tempo assim? A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura. Baltazar sabia que ela tinha razão em se preocupar. Mais cedo ou mais tarde, alguém faria perguntas. A própria Dona Amélia, apesar de sua bondade, havia deixado claro que a situação precisava ser regularizada. Vamos resolver um problema de cada vez, respondeu finalmente. Agora você precisa descansar para melhorar dessa febre. Continuou lendo até que Sônia adormeceu. Desta vez um sono mais tranquilo. Observando seu rosto relaxado no sono, parecendo finalmente ter a idade que realmente tinha, Baltazar sentiu algo despertar em seu peito. Um instinto protetor que julgava ter morrido junto com Marina. Foi neste momento que ouviu vozes exaltadas vindas da rua. Aproximando-se cautelosamente da janela, viu um grupo de vizinhos reunidos em frente à casa de Dona Zuleide. A fofoqueira gesticulava animadamente, apontando ocasionalmente em direção à sua casa. Mesmo com as janelas fechadas, conseguia ouvir fragmentos da conversa. Menina suja, suspeito, vive sozinho, devíamos chamar as autoridades. Um calafrio percorreu sua espinha. Sabia que era apenas questão de tempo até que alguém fizesse uma denúncia formal. E então, o que aconteceria com Sônia? Permitiriam que ela ficasse com ele? Um homem solteiro, recluso, sem experiência com crianças? Mais importante, ela seria devolvida àquele lugar de onde fugira, onde mãos cruéis haviam deixado marcas de cigarro em sua pele e pesadelos em sua alma. O som de passos na escada o sobressaltou. Virando-se rapidamente, viu Sônia parada no último degrau, ainda pálida de febre, mas com um olhar diferente no rosto. Algo entre determinação e medo. Eu ouvi eles, disse simplesmente. Vou embora antes que chamem a polícia. Não quero que o senhor tenha problemas por minha causa. Ela já havia juntado suas poucas coisas, o casaco esfarrapado, os pedaços de pão guardados do café da manhã. Parecia tão pequena e frágil, mas seus olhos mostravam uma resolução inabalável. Foi então que Baltazar tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Baltazar desceu rapidamente os degraus que o separavam de Sônia. A menina recuou instintivamente, mas manteve-se firme, o queixo erguido em um gesto de coragem que contradizia o tremor em suas mãos. Você não vai a lugar nenhum, disse ele, sua voz mais firme do que se sentia. Não sozinha, não doente e certamente não de volta para aquele lugar. Mas eles vão chamar a polícia, argumentou Sônia, seus olhos grandes, cheios de preocupação. Vão levar o senhor preso e me mandar de volta para lá. E lá, sua voz falhou. Lá eles fazem coisas ruins quando alguém tenta fugir. Baltazar sentiu seu coração apertar. Ninguém vai fazer coisas ruins com você nunca mais, prometeu. Mas precisamos fazer isso do jeito certo. Confie em mim. Sônia hesitou, seus dedos apertando nervosamente o casaco velho. Não sei como, admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Nunca deu certo antes. Antes que Baltazar pudesse responder, ouviram batidas fortes na porta da frente. Sônia imediatamente entrou em pânico, deixando cair suas coisas e correndo escada acima. Baltazar a seguiu, encontrando-a encolhida no canto mais escuro do quarto. De Marina, por favor, não deixa eles entrarem, implorou ela, tremendo violentamente. Por favor, por favor. As batidas continuavam, agora acompanhadas por uma voz autoritária. Serviço social, abra a porta, por favor. Baltazar sentiu
o sangue gelar nas veias. Era cedo demais. Ele precisava de mais tempo, precisava pensar em um plano. Mas sabia que ignorar as assistentes sociais só pioraria a situação. Vou resolver isso, prometeu a Sônia. Fique aqui quietinha. Não importa o que ouça, não saia deste quarto até eu voltar. Desceu as escadas tentando controlar o tremor em suas mãos. Ao abrir a porta, deparou-se com duas mulheres. Uma mais velha, de expressão severa, e uma mais jovem que parecia desconfortável com a situação. Senhor Baltazar Noronha? Perguntou a mais velha, consultando uma prancheta. Sou Marta Ribeiro, do Conselho Tutelar, e esta é minha colega, Sandra Lima. Recebemos uma denúncia sobre uma possível situação irregular envolvendo uma menor. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Baltazar respirou fundo. Senhoras, entendo sua preocupação, mas a situação é mais complexa do que parece. A menina está doente, com febre alta. Dona Amélia, a farmacêutica aposentada, está acompanhando o caso. Ainda assim, senhor Noronha, o senhor não pode simplesmente manter uma criança em sua casa sem autorização legal, argumentou Marta. Precisamos ver a menina e avaliar sua condição. Foi quando ouviram um baque surdo vindo do andar de cima, seguido por um grito abafado. Sem esperar permissão, as assistentes sociais entraram rapidamente na casa, subindo as escadas com Baltazar em seu encalço. O quarto de Marina estava vazio. A janela aberta deixava entrar o vento frio da noite, balançando as cortinas. No jardim dos fundos, puderam ver uma pequena figura correndo em direção ao muro. Sônia, não! Gritou Baltazar, seu coração disparando de medo. A menina estava fraca demais para fugir, ainda com febre, sem ter para onde ir. Sandra, a assistente social mais jovem, já descia as escadas correndo em direção ao jardim. Marta virou-se para Baltazar, sua expressão agora mais dura. O senhor tem muito o que explicar. Os minutos seguintes foram um borrão de atividade. Mais pessoas chegaram, policiais, vizinhos curiosos, até mesmo uma ambulância chamada por alguém. O Jardim dos Fundos, normalmente tão silencioso, agora estava cheio de vozes e luzes de lanternas. Foi Dona Amélia quem finalmente encontrou Sônia, escondida dentro do velho canil onde tudo começara. A menina estava em estado de choque, tremendo violentamente, sua febre ainda mais alta devido ao esforço da fuga. Quando os paramédicos tentaram se aproximar, ela entrou em pânico total, debatendo-se e gritando. Não deixa eles me levarem! Você prometeu! Prometeu! Baltazar nunca se sentira tão impotente. As assistentes sociais o mantinham afastado, enquanto os médicos tentavam sedar Sônia para levá-la ao hospital. Seus gritos ecoavam pela noite, cada vez mais fracos, até cessarem completamente. Senhor Noronha, disse Marta, sua voz agora mais suave, mas ainda profissional. Precisamos conversar sobre o que aconteceu aqui e sobre o lar Nossa Senhora das Graças. Baltazar olhou para ela, surpreso. Como sabe sobre... Encontramos o endereço no bolso dela, explicou Sandra, voltando do canil. E não é a primeira vez que recebemos denúncias sobre aquele lugar, mas nunca conseguimos provas concretas. Foi então que Baltazar percebeu que talvez tivesse aliados inesperados naquela batalha. Rapidamente, contou a elas tudo o que sabia. Os machucados, as marcas de cigarro, o terror nos olhos de Sônia quando mencionavam devolvê-la. Há outras crianças lá, concluiu, sua voz tremendo de raiva contida. Crianças que ainda estão sofrendo enquanto conversamos. As assistentes sociais trocaram olhares significativos. Senhor Noronha, disse Marta finalmente, o senhor precisa entender que mesmo com as melhores intenções, não pode simplesmente manter uma criança em sua casa sem autorização legal. Eu sei, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos, grisalhos,
mas também não podia deixá-la naquele canil, tremendo de frio e medo, não depois de... Sua voz falhou. Não depois de ter falhado uma vez em proteger uma criança. Algo na forma como ele disse essas palavras fez Sandra olhar mais atentamente para a casa, para as fotografias nas paredes, para o quarto intocado de onde Sônia havia fugido. "O senhor perdeu alguém", disse ela suavemente. Não era uma pergunta. Baltazar assentiu, incapaz de falar. As lembranças do incêndio, sempre mantidas cuidadosamente sob controle, ameaçavam transbordar. "Minha filha Marina", conseguiu dizer finalmente. Ela tinha a idade de Sônia quando... Não conseguiu terminar a frase. Um silêncio pesado caiu sobre eles, quebrado apenas pelos sons distantes da ambulância partindo com Sônia. "Vou ser honesta", disse Marta após um momento. "A situação é complicada. O senhor é um homem solteiro, sem experiência recente com crianças, vivendo sozinho. Em circunstâncias normais, seria praticamente impossível. Mas estas não são circunstâncias normais", interrompeu Sandra. "E talvez seja exatamente disso que Sônia precise. Alguém que entenda o que é perder tudo." Marta suspirou, consultando novamente sua prancheta. Há procedimentos a serem seguidos. Avaliações psicológicas, visitas domiciliares, adequações na casa. E precisaremos investigar a fundo o lar Nossa Senhora das Graças. "Farei o que for preciso", respondeu Baltazar imediatamente. "Qualquer coisa. Por enquanto", continuou Marta, "Sônia ficará no hospital até se recuperar. Depois será encaminhada para um abrigo temporário, enquanto processamos seu caso." "Não", protestou Baltazar. "Ela tem pavor de instituições. Vocês viram como reagiu? Há alternativas", interveio Sandra. "Existem famílias acolhedoras cadastradas que... Eu posso ser uma família acolhedora", declarou Baltazar. "O que preciso fazer? Que documentos devo apresentar?" As assistentes sociais pareceram surpresas com sua determinação. "É um processo rigoroso", advertiu Marta. "Terá que fazer cursos, passar por avaliações, adaptar sua casa." "Começamos quando?" Os dias no hospital se arrastavam como uma eternidade para Baltazar. Sônia permanecia internada, lutando contra a pneumonia que se agravara após a noite da fuga. Ele só podia visitá-la por curtos períodos, sempre sob a supervisão atenta da equipe social. A menina estava diferente, mais quieta, mais distante. Os medicamentos a mantinham sonolenta na maior parte do tempo. Mas quando estava acordada, seus olhos seguiam Baltazar com uma mistura de mágoa e desconfiança que partia seu coração. "Você prometeu que não ia deixar eles me pegarem", disse ela em uma das visitas, sua voz rouca e acusadora. "Prometeu que ia me proteger." "Eu sei", respondeu ele, segurando sua mão pequena e febril. "E vou cumprir essa promessa. Mas preciso fazer do jeito certo desta vez. Preciso de um pouco de tempo." Enquanto isso, sua casa havia se transformado em um campo de batalha burocrática. Sandra, a assistente social mais jovem, praticamente se mudara para sua sala de estar, ajudando-o a preencher montanhas de formulários e preparar a documentação necessária para se tornar uma família acolhedora. "O senhor precisa entender", explicava ela pacientemente, "que não é só questão de querer. Há todo um processo, avaliações psicológicas, visitas domiciliares, adequações na casa." Baltazar trabalhava incansavelmente. Contratou uma empresa para instalar grades de segurança nas janelas, comprou um extintor de incêndio novo para cada cômodo, reorganizou a biblioteca para que os livros mais pesados ficassem fora do alcance de mãos pequenas. Dona Amélia se tornara uma aliada preciosa, ajudando a transformar o antigo quarto de Marina em um espaço adequado para uma criança, sem apagar as memórias que aquele lugar guardava. As paredes
foram pintadas em um tom suave de verde, cortinas novas foram instaladas e uma escrivaninha pequena foi colocada perto da janela. Um lugar perfeito para alguém aprender a ler. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Mas nem tudo eram progressos. As sessões com a psicóloga do serviço social eram particularmente desafiadoras. Doutora Regina, uma senhora de meia idade, com olhos penetrantes, parecia determinada a desenterrar cada trauma não resolvido de seu passado. O senhor ainda não processou adequadamente a perda de sua filha, declarou ela em uma das sessões. Como pretende cuidar de uma criança traumatizada quando seus próprios traumas ainda estão tão vivos? Talvez seja exatamente por isso que posso ajudá-la, respondeu Baltazar após um longo silêncio. Porque sei como é carregar cicatrizes que não fecham. Porque entendo que às vezes o silêncio diz mais que palavras. A investigação sobre o lar Nossa Senhora das Graças também avançava, embora mais lentamente do que Baltazar gostaria. Sandra descobriu que outras crianças haviam fugido ao longo dos anos, mas sempre eram recapturadas ou simplesmente desapareciam. As denúncias anteriores nunca iam adiante. Testemunhas mudavam seus depoimentos, provas desapareciam misteriosamente. Dona Berenice tem conexões, explicou Sandra frustrada. Pessoas influentes que se beneficiam do esquema. As crianças são usadas para pedir dinheiro nas ruas, fazer pequenos furtos, às vezes coisas piores. A notícia fez Baltazar sentir náuseas. Quantas outras crianças como Sônia ainda estavam presas naquele lugar? Quantos outros pequenos corpos marcados por pontas de cigarro, quantas outras almas quebradas por promessas falsas? Foi durante uma de suas visitas ao hospital que algo inesperado aconteceu. Sônia estava mais alerta naquele dia, a febre finalmente cedendo aos antibióticos. Quando ele entrou no quarto, ela estava desenhando, algo que as enfermeiras haviam incentivado como terapia. "O que está desenhando?" perguntou ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Sônia hesitou antes de mostrar o papel. Era um desenho simples, feito com lápis de cor. Uma casa grande com muitos livros, uma árvore no jardim e duas figuras de mãos dadas. Uma pequena, outra alta e magra. "É a sua casa", explicou ela timidamente. "E somos nós. Eu sei que não posso voltar para lá, mas queria ter uma lembrança boa para guardar." Baltazar sentiu algo quebrar dentro dele. "Quem disse que não pode voltar?" "Ouvi as enfermeiras conversando", respondeu ela, evitando seu olhar. "Disseram que vou para outro abrigo quando sair. Daqui, que é melhor assim." "Olhe para mim, Sônia", pediu ele, sua voz firme, mas gentil. "Estou fazendo tudo o que posso para você voltar para casa. Minha casa, nossa casa. Mas preciso fazer direito desta vez. Preciso garantir que ninguém nunca mais vai poder te tirar de lá." Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. "Verdade, verdade. Já pintamos seu quarto de verde, sabia? E tem uma escrivaninha nova, esperando para você aprender a ler todos aqueles livros." Pela primeira vez em dias, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Sônia. Foi quando Sandra entrou no quarto, carregando sua pasta habitual de documentos. "Senhor Baltazar", disse ela, seu rosto sério, "precisamos conversar. Surgiram complicações." O sorriso de Sônia desapareceu instantaneamente. Baltazar podia sentir seu medo quase palpável no ar do quarto. "Que tipo de complicações?" Sandra lançou um olhar significativo para Sônia antes de continuar. Dona Berenice entrou com um pedido de busca e apreensão. Alega que Sônia estava sob sua guarda legal e foi sequestrada. "Isso é mentira!" gritou Sônia, começando a tremer. "Ela nunca teve papel nenhum. Ela só..." Sua voz falhou e ela começou a hiperventilar. Os monitores cardíacos dispararam, fazendo uma enfermeira correr para o quarto.
Preciso que saiam agora, ordenou a enfermeira, já preparando um sedativo. Ela não pode se agitar assim. Baltazar resistiu quando Sandra tentou puxá-lo para fora. Não vou deixar você sozinha, prometeu a Sônia, que lutava contra a enfermeira. Nunca mais. No corredor, Sandra explicou a situação completa. Dona Berenice havia apresentado documentos, possivelmente falsificados, alegando ter a guarda de Sônia há mais de um ano. Também fizeram uma denúncia formal contra Baltazar, acusando-o de sequestro. Como ela pode fazer isso? Perguntou ele, sua voz tremendo de raiva. Como pode mentir assim? É assim que ela trabalha, respondeu Sandra amargamente. Usa o sistema contra nós. Agora temos que provar que os documentos são falsos, e isso pode levar tempo. Tempo que não temos, completou Baltazar. Quanto falta para Sônia receber? Alta. 2 ou 3 dias, no máximo. E se não conseguirmos invalidar os documentos até lá, ela terá que voltar para o lar Nossa Senhora das Graças, concluiu ele, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Foi então que ouviram um barulho vindo do quarto. Quando correram de volta, encontraram a cama vazia. A janela estava aberta, as cortinas balançando ao vento. Sônia havia desaparecido novamente. O coração de Baltazar parecia que ia explodir enquanto descia correndo as escadas do hospital. O pânico ameaçava paralisar seus pensamentos, mas uma certeza o guiava. Sabia exatamente onde Sônia havia ido. A noite estava ainda mais fria que aquela primeira madrugada, quando tudo começara. Ignorando os gritos de Sandra e da equipe do hospital, Baltazar dirigiu o mais rápido que pôde até o velho canil. Ali, como ele previra, encontrou Sônia, encolhida no mesmo canto onde a vira pela primeira vez. A menina tremia violentamente, ainda vestindo apenas o pijama fino do hospital, os pés descalços machucados pela fuga. Ao vê-lo, não recuou. Pelo contrário, estendeu os braços em sua direção como uma súplica silenciosa. Me perdoa, sussurrou ela quando ele a envolveu em seu casaco. Eu sei que estraguei tudo, mas não posso voltar para lá. Não posso. Baltazar a abraçou com força, sentindo seu corpo pequeno e febril contra seu peito. Você não estragou nada, garantiu, e não vai voltar para lá. Nunca mais. Foi quando ouviram o som de vários carros se aproximando. Faróis iluminaram o beco. Vozes exaltadas encheram a noite. Entre elas, uma se destacava, aguda, autoritária. Ela está aqui. Eu sabia que a encontraríamos neste lugar imundo. Dona Berenice era uma mulher robusta, de cabelos tingidos e maquiagem pesada. Vinha acompanhada de 2 homens de aparência intimidadora e, para surpresa de Baltazar, de Dona Zuleide. Foi ela quem me avisou, disse Dona Berenice, notando seu olhar. Uma vizinha consciente que percebeu algo errado acontecendo na sua casa. Dona Zuleide teve ao menos a decência de parecer envergonhada, evitando olhar diretamente para eles. Sônia é minha responsabilidade legal, continuou Dona Berenice, agitando alguns papéis. Tenho todos os documentos aqui. Ela precisa voltar para o lar, onde será devidamente disciplinada. A palavra fez Sônia se encolher ainda mais nos braços de Baltazar. Ele podia sentir seu coração batendo como um passarinho assustado. Ninguém vai disciplinar ninguém, disse uma voz firme atrás deles. Sandra havia chegado, acompanhada de Marta e de 2 policiais. Estes documentos estão sob investigação por suspeita de falsificação. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Dona Berenice riu, um som artificial e frio. Investigação? Baseada em quê? Na palavra de uma criança problemática e um velho solitário? Não, respondeu outra voz, surpreendendo a todos. Na minha palavra. Uma mulher jovem emergiu das sombras.
Vestia uniforme de enfermeira e tinha os mesmos olhos escuros de Dona Berenice. Alice! A voz da diretora falhou pela primeira vez. O que está fazendo aqui? O que deveria ter feito? Há muito tempo, mãe, respondeu Alice, sua voz tremendo, mas firme. Contar a verdade sobre o que acontece naquele lugar. Nos minutos seguintes, Alice revelou tudo. Como sua mãe usava sua posição como enfermeira do hospital municipal para facilitar a falsificação de documentos, como as crianças eram forçadas a mendigar e roubar, como os machucados eram explicados como acidentes. Eu me calei por tanto tempo, disse ela, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas quando vi Sônia no hospital, os mesmos machucados, o mesmo medo, não posso mais. Dona Berenice havia perdido toda a pose autoritária. Sua ingrata, vociferou. Depois de tudo que fiz por você, a senhora não fez nada por ninguém, respondeu Alice. Só machucou crianças inocentes por dinheiro. Os policiais se aproximaram, algemas tilintando na noite fria. Dona Berenice ainda tentou resistir, mas seus capangas, sentindo o vento, mudando de direção, já haviam desaparecido nas sombras. Enquanto a diretora era levada, gritando ameaças e acusações, Sandra se aproximou de Baltazar e Sônia. Precisamos levá-la de volta ao hospital, disse suavemente. Ela ainda está se recuperando da pneumonia. Mas Sônia se agarrou ainda mais forte a Baltazar. Não quero ir para o hospital. Quero ir para casa. Nossa casa. Sandra trocou um olhar com Marta, que assentiu levemente. Talvez possamos fazer um arranjo especial, com acompanhamento médico domiciliar, é claro. Naquela noite, pela primeira vez em quase 2 semanas, Sônia dormiu em sua própria cama, no quarto verde, com a escrivaninha nova e cortinas que deixavam entrar a luz da lua. Baltazar permaneceu sentado ao seu lado, velando seu sono, como fizera tantas vezes com Marina. Os dias seguintes foram uma avalanche de acontecimentos. Com o testemunho de Alice e outras provas encontradas no lar Nossa Senhora das Graças, os documentos falsos foram rapidamente invalidados. Outras crianças foram resgatadas, outras histórias de abuso vieram à tona. Dona Zuleide apareceu uma manhã carregando um bolo como oferenda de paz. Me deixei levar por preconceitos, admitiu envergonhada. Só vi o que quis ver, não o que realmente importava. A recuperação de Sônia foi gradual, tanto física quanto emocional. Os pesadelos ainda vinham, mas agora ela sabia que não estava sozinha. Baltazar sempre estava lá, com uma história para contar, um abraço para oferecer, um silêncio para compartilhar. As sessões com a doutora Regina continuavam, agora incluindo Sônia. Juntos, aprendiam a lidar com seus traumas, a reconstruir a confiança quebrada, a acreditar que nem todas as promessas são feitas para serem rompidas. 3 meses depois daquela primeira noite no canil, Baltazar e Sônia estavam novamente diante de um juiz, desta vez para a audiência de adoção definitiva. A menina vestia seu melhor vestido, os cabelos agora bem cuidados presos com uma fita verde. Senhor Noronha, disse o juiz ajustando os óculos, o senhor está ciente das responsabilidades que está assumindo? Criar uma criança não é tarefa fácil, especialmente para alguém que viveu sozinho tanto tempo, completou Baltazar. Sim, meritíssimo, mas descobri que há diferentes tipos de solidão e que algumas delas só podem ser curadas quando encontramos alguém tão perdido quanto nós. O juiz sorriu, um sorriso raro e genuíno. Sônia, chamou ele, você quer dizer alguma coisa? A menina levantou-se segurando firme a mão de Baltazar. Sua voz, antes tão hesitante, agora soava clara e confiante. Eu nunca soube o que era ter um pai de verdade, disse ela. Mas se pudesse escolher seria ele, porque ele não só me deu uma casa, me deu um lar.
Me ensinou que livros podem ser mágicos, que silêncios podem ser bonitos e que algumas promessas são feitas para durar para sempre. Naquela tarde, ao voltarem para casa, agora oficialmente o lar dos dois, encontraram uma surpresa. Dona Amélia, Sandra, Marta, até mesmo Alice, todas haviam se reunido para uma pequena celebração. A biblioteca, antes um santuário de solidão, agora transbordava de vida. Entre os livros antigos, novos volumes infantis encontravam seu espaço. Na parede, ao lado da foto de Marina, um novo porta-retratos exibia o primeiro desenho que Sônia fizera no hospital. A casa grande, a árvore, as duas figuras de mãos dadas. E na escrivaninha verde, um livro especial aguardava. Um diário novo, com capa de couro, primeira página em branco. Não para registrar dores passadas, mas para escrever novas histórias, novos começos. Pronta para sua primeira aula de leitura? Perguntou Baltazar, sentando-se ao lado da filha. Sônia sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração derreter toda vez. Pronta, respondeu ela, mas quero começar com aquela história que você estava lendo quando tudo começou. Aquela sobre duas pessoas sozinhas que encontraram uma a outra. Essa, disse Baltazar abraçando-a, é a melhor história de todas. E assim, enquanto a tarde caía lá fora e as primeiras estrelas começavam a brilhar, pai e filha, não por sangue, mas por escolha, por amor, por destino, começaram a escrever juntos seu próprio conto de fadas. Não um com finais mágicos, onde todos os problemas desaparecem, mas um real, honesto, sobre como às vezes as maiores magias acontecem nos lugares mais improváveis. E como o amor pode florescer, mesmo nos corações mais machucados, quando duas almas quebradas decidem se curar juntas.